Olá, eu sou a Marília, eu sou doutoranda do programa de Aquicultura da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o Macrobrachium rosenberg, da disciplina de seminários. O Macrobrachium rosenberg, ele é do filo Arthropoda. A principal característica do filo Arthropoda é a presença de apêndices articulados. Os crustáceos diferenciam-se dos demais artrópodas por apresentarem um exoesqueleto mais espesso e rígido, apêndices birremes, ou seja, com 2 ramos, e 2 pares de antenas. Os crustáceos, eles contam com aproximadamente 38 mil espécies, ocorrendo nos ecossistemas terrestres e aquáticos, dos quais cerca de 8.500 são integrantes da ordem Decápoda. Os decápodas, eles envolvem crustáceos popularmente conhecidos, como os camarões, as lagostas e os caranguejos. O Macrobrachium rosenberg, ele é desse filo, do filo Arthropoda, do subfilo Crustácea, da classe Malacostrada, da ordem Decápoda. Ele vem da superfamília Caridia. Os representantes dessa família, eles são distribuídos em mais 22 famílias, nos quais a gente encontra os camarões de água doce, se destacando pelo seu grande número de espécies. Cerca de 140 dessas espécies ocorrem no continente americano e 60 delas no Brasil. Essa família, ela tem algumas espécies que atingem grande porte, tais como o Macrobrachium carcinus, o Macrobrachium americano e o Macrobrachium rosenberg, sendo por essa razão as espécies mais estudadas quanto à sua biologia e quanto ao seu cultivo. Então, a escolha desse camarão foi exatamente por isso, porque ele é uma das maiores espécies que atingem um tamanho comercial. Então, por isso a escolha do Macrobrachium rosenberg. Falando um pouco do histórico do rosenberg, ele não é uma espécie que chegou agora. Ele foi descoberto em 1960 na Malásia, onde foram descobertas larvas do camarão de água doce, né? O Macrobrachium rosenberg, e que ele precisava de condições mais salobras para sobrevivência em algumas fases da sua vida. Em 1972, foram desenvolvidas técnicas de criação em massa para produção em uma escala comercial das pós-larvas desse camarão. Então, daí vieram as primeiras fazendas comerciais que aconteceram no Havaí, na Tailândia, em Taiwan, na China, porque acabaram se tornando pioneiros no cultivo desse camarão gigante. Então, a gente se pergunta, certo, lá fora aconteceu nesse tempo, mas quando que chegou no Brasil? Ele acabou chegando no Brasil nos anos 70, onde a gente teve os primeiros estudos realizados pela UFPE. O IPA e a UFPE começaram, então, as produções de pós-larvas. Em 2017, aconteceram diversas pesquisas na UFPR, em sistemas de bioflocos, e então foram cada vez mais se aprimorando as técnicas. Hoje a gente pode ver criações do rosenberg em todo o Brasil, desde Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Quando a gente vai falar sobre as espécies mais produzidas no mundo, segundo o último relatório da FAO, a gente vê que o Vanamei, né, a espécie de camarão de água salgada, ele representa uma parcela muito grande. Ele representa cerca de 52,9% do que é produzido. E onde fica o rosenberg? O rosenberg, ele tem realmente se você comparar com o Vanamei, ele tem uma produção bem menor, mas é o camarão de água doce mais produzido, chegando a representar cerca de 2,5% da produção mundial, com 234,4 mil toneladas. Ele é o gênero mais conhecido dentre os carídeos, e o cultivo dessa espécie de camarão desponta hoje como uma excelente alternativa econômica dos pequenos e médios produtores rurais.
Qual seria a grande diferença entre os camarões de água doce e os camarões de água salgada? Os camarões de água salgada, como o Vanamei, eles são camarões peneídeos. Já os camarões de água doce, eles são conhecidos como camarões carídeos. Os camarões carídeos podem ser diferenciados morfologicamente dos peneídeos por apresentarem um alongamento da placa tergolateral do segundo somito abdominal, recobrindo parcialmente a placa tergolateral do primeiro e segundo somito, como a gente pode ver nessa seta que aponta para B. A escama antennal mais alargada do segundo par de periópodos, geralmente mais espécie e desenvolvida que os demais, e o corpo com uma certa angulação. O Rosenberg é considerado o maior dos camarões de água doce, podendo atingir cerca de 32 centímetros de comprimento total e até 500 gramas de peso. Ela foi descrita por Deman em 1879 com o nome de Paleomon Rosenberg. Posteriormente, foi citada na literatura com outros nomes genéricos, sendo então incluída no gênero Macrobrachium em 1950. Os caracteres diagnósticos do gênero Macrobrachium são a ausência do espinho supraorbital e branquiostegal e a presença do espinho hepático e palpomandibular e dáctilo dos últimos 3 periópodos do tipo simples. O Rosenberg diferencia-se das demais espécies do gênero por apresentar um rosto longo, curvado para cima, com a crista basal distinta e elevada, longa ou com a metade distal da margem superior nua, e margem inferior com 8 a 14 dentes. Possui um carpo do quelípodo distintamente maior que o mero e o telso ultrapassando a extremidade dos espinhos posteriores mais longos. Aqui nessa figura a gente consegue ver exatamente essa recobertura do segundo somito, que ele passa por cima do primeiro e do terceiro, no carídeo, e que isso não acontece nos peneídeos, né? Que o primeiro vai por cima do segundo, que vai por cima do terceiro. Ele não tem essa recobertura do primeiro e do terceiro. Aqui nessa foto, para a gente conseguir ver a espécie, né? Sem ser por desenhos, onde a gente consegue ver realmente que ele é um camarão mais rústico, os carídeos, ele possui essas antenas e ele acaba sendo maior. A anatomia externa do Macrobrachium Rosenberg, ele apresenta o corpo dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Cada uma delas é constituída por somitos providos de extremidades pares, denominadas apêndices. O cefalotórax corresponde à fusão de 6 somitos cefálicos e 8 torácicos, formando uma peça única, a carapaça. O primeiro somito cefálico é visível apenas nos estados embrionários, desaparecendo então na fase adulta. O abdômen apresenta 6 somitos nitidamente diferenciados, seguidos de uma estrutura terminal pontiaguda, o telso. Na região anterior da carapaça, ele tem uma estrutura longa e afiada, denominada rostro, dotada de uma crista basal de 8 a 14 dentes, na margem inferior. À direita e à esquerda do rosto, nós encontramos inseridos 2 pedúnculos oculares, e as porções laterais da carapaça, elas contribuem na formação das câmaras branquiais, sendo por este motivo denominadas branquiosteguitos. Os apêndices são morfologicamente birremes, com um remo externo chamado esopodito e um interno chamado endopodito. Basicamente, o apêndice típico é constituído por um segmento proximal, denominado protopódito, originário da fusão do coxopodito com o basiopodito, a qual se articulam o eixo e o endopodito. O endopodito, por sua vez, é constituído por 5 segmentos, que, da região proximal para a distal, recebem as seguintes denominações: isquio, mero, carpo, própodo e dáctilo. O maior ou menor desenvolvimento evolutivo do exo e do endopodito de um determinado apêndice e até mesmo a supressão de um desses ramos na fase adulta depende da função do apêndice. A distribuição sequencial das nomenclaturas e as funções conhecidas dos apêndices do camarão, elas podem ser vistas
na próxima foto. Aqui nessa foto a gente pode ver exatamente isso. A coxa, a base, o isquio, o mero, o carpo, o própodo e o dátilo. Que o própodo e o dátilo compõem a quela e tudo isso compõe o quelíparo. Aqui nessa foto a gente consegue ver as partes da anatomia externa apontadas num camarão. A gente consegue ver, né, para ficar um pouco mais fácil. De maneira geral, as antênulas e antenas são apêndices sensoriais do camarão, com o estatocisto, né, o órgão do equilíbrio, localizado no primeiro segmento da antênula. As mandíbulas, maxílulas e maxilipédios estão basicamente a serviço da alimentação do camarão. Os dois primeiros periópodos recebem os nomes de quelípodos, que se deve ao própodo se articular com o dátilo, que seria o dedo móvel, que forma essa pinça, ou como é chamada, de quela. Aqui na anatomia externa é só para reforçar, mostrando, apontando as partes do camarão numa foto real e não num desenho, para que a gente consiga ver que realmente esse dorso ele é mais rústico, ele é maior do que os camarões de água salgada. Ele tem essa carapaça que a gente consegue ver que ela é mais grossa. A anatomia interna. No cefalotórax, nós encontramos os principais órgãos do camarão, tais como os gânglios cerebrais, as brânquias, o coração, as gônadas, o estômago, o aparelho excretor, os anexos glandulares e a musculatura dos apêndices cefalotórax. O abdômen é constituído por uma forte musculatura, o intestino posterior, a artéria aorta, posterior na região dorsal, e o cordão nervoso e seus gânglios na região ventral. As brânquias são o principal órgão respiratório dos decápodas. Nos camarões carídeos, bem como na maioria dos branquiúros, eles são do tipo filobrânquias, constituídas por uma série de lamelas achatadas dispostas sequencialmente ao longo de um eixo de sustentação. Elas se encontram alojadas em câmaras posicionadas lateralmente no cefalotórax e são fechadas na região dorsal, mas abertas ventral e posteriormente. Através dessas aberturas, a água é conduzida às brânquias, nas quais ocorre a hematose e, a seguir, é dirigida para a região anterior da câmara branquial. Nesse local está localizado, então, o esopodito da maxila, o escafognatito, cujo batimento promove o estabelecimento da corrente de saída de água pela região anterior do cefalotórax. De modo geral, esses crustáceos apresentam um sistema circulatório aberto, ou seja, o sangue e a hemolinfa fluem através de uma cavidade hemocélica. Nos decápodos, o fluxo sanguíneo é realizado por um coração unicavitário, posicionado dorsalmente no cefalotórax e envolvido por um seio pericárdio. Duas artérias principais da aorta partem do coração, sendo uma voltada para a parte anterior e outra para a porção posterior do animal, das quais partem ramificações que vão irrigar os tecidos e os órgãos. Depois de ser distribuída para todos os órgãos e tecidos corpóreos, o sangue então é canalizado por diversos seios venosos para as brânquias, passa para o seio pericárdio e retorna novamente ao coração por aberturas denominadas ósteos. O sangue dos crustáceos decápodos caracteriza-se por apresentar a hemocianina como o único pigmento utilizado no transporte de oxigênio. Esses crustáceos apresentam um par de glândulas verdes localizadas na região anterior do cefalotórax, que são responsáveis pela excreção. São constituídas por um túbulo excretor e saco terminal, que comunica-se com o meio externo por um poro que se abre no segmento basal do segundo par de antenas. Por esse motivo, recebem também o nome de glândulas antenais. Nos crustáceos, a sua função básica é promover a ultrafiltragem sanguínea e a reabsorção seletiva de substâncias passíveis de serem ainda utilizadas pelo animal, como é o caso da glucose e dos aminoácidos. Essas glândulas antenais não têm grande importância na excreção de compostos nitrogenados. A amônia, que é o principal produto de excreção dos crustáceos, ela é captada por células especiais existentes nas brânquias, que são os nefrócitos, que a eliminam por difusão na forma de sais. Tem sido demonstrado que a captação e a liberação desses sais pelos decápodos podem ocorrer, inclusive, pelo próprio tegumento.
explicando por que os grandes crustáceos podem ter uma excreção tão eficiente. O centro nervoso dos crustáceos é composto basicamente por um gânglio supraesofágico, que no caso seria o cérebro, localizado no cefalotórax, ligado a um cordão nervoso. Esse cordão nervoso percorre ventralmente o corpo do animal e apresenta pares de gânglios associados a cada somito embrionário. Esses gânglios correspondem aos somitos 4 e 9 e encontram-se usualmente fundidos nos adultos. O sistema digestivo do Rosenberg é completo, ou seja, inicia-se na boca, em posição ventral, seguindo pelo esôfago, intestino, e termina na abertura anal, na região posteroventral do abdômen, na base do telso. O intestino é dividido em 3 porções: intestino anterior, médio e posterior. No primeiro, observa-se uma dilatação conhecida como estômago cardíaco, responsável pelo armazenamento do alimento. O processo de trituração é realizado externamente pelos apêndices bucais. Característica peculiar aos carídeos, que apresentam um moinho gástrico pouco desenvolvido quando comparado aos camarões peneídeos. No intestino anterior e médio, o alimento sofre a ação de secreções enzimáticas como a protease, amilase e lipase, sintetizadas pela glândula do intestino médio, que no caso seria o hepatopâncreas. Grande importância na absorção e no armazenamento de reservas metabólicas como glicogênio, que são destinadas às glândulas na época da reprodução. O intestino posterior, ele conduz os resíduos alimentares para o ânus. A percepção do alimento pelos crustáceos ela é realizada por cerdas quimiorreceptoras responsáveis pelo olfato, que são os estetos, localizados em grande número no primeiro par de antenas. Além de ocorrerem nos periópodos esquelados, peças bucais e até mesmo nas paredes das câmaras branquiais. Com a difusão dos componentes químicos dos alimentos na água, o animal detecta a fonte de origem e caminha em sua direção, movimentando rapidamente o primeiro e o segundo par de periópodos esquelados. Estes possuem também cerdas de inervação simples com funções táteis. Tais apêndices são utilizados para a apreensão dos alimentos e a sua condução até a boca, na qual são manipulados pelos maxilipédes e maxilas e cortados pela mandíbula e ingeridos. O Rosenberg ele é uma espécie dioica, o que vai apresentar um par de gônadas localizadas na região dorsal do cefalotórax, facilmente observado por transparência quando maduras. O aparelho reprodutor masculino é composto por um par de testículos conectados adultos e semáticos e glândulas androgênicas que se abrem externamente em gonoporos. Os gonoporos são muito próximos, localizados na superfície mediana da membrana de articulação entre o externo torácico e a coxa do quinto par de periópodos. Elas são recobertas por uma estrutura saliente achatada, que é diminuta nos estados iniciais de desenvolvimento. Já as fêmeas apresentam 2 ovários com os respectivos ovidutos que se comunicam com os gonoporos. Esses femininos são orifícios ovais que se abrem na superfície mediana da coxa do terceiro par de periópodos. São recobertos por uma fina membrana facilmente removível com o auxílio de uma pinça de dissecação. A distribuição geográfica do Macrobrachion rosenberg ocorre nas regiões tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, com registros confirmados em diversos países do sul e sudeste asiático, como Paquistão, Índia, Ceilão, Burma, Tailândia, Malásia, Indonésia, Camboja e Vietnã, bem como ao norte da Austrália e em várias ilhas do Oceano Índico e Pacífico. A introdução do Rosenberg com finalidade de estudo em aquicultura e cultivo ocorreu inicialmente no Havaí e posteriormente na África, no Caribe, na América Central e do Sul, Israel, Japão, Ilhas Maurícias, Tahiti, Taiwan e Reino Unido. No Brasil, como eu já falei no histórico, ele foi introduzido na década de 70. Ele é uma espécie, original do sul-sudeste da Ásia. O mercado ele foi geralmente interno, para o asiático, e hoje em dia os principais lugares que exportam são a Índia, Bangladesh e Tailândia. Aqui no mapa a gente consegue ver nesses pontos em laranja onde a gente acha esse animal. O habitat do Rosenberg faz parte da macrofauna bentônica de ecossistemas aquáticos. Eles caminham com auxílio dos periópodos junto ao fundo dos rios, lagos, reservatórios, pântanos, diques de irrigação, canais, viveiros,
e regiões estuarinas. Sua presença ela já foi registrada no oceano a cerca de 200 quilômetros da costa. Como outros camarões, essa espécie se utiliza do batimento dos apêndices abdominais, os pleópodos, para nadar por curtas distâncias. Em condições de perigo, ele pode contrair essa musculatura e usar as suas quelas para se defender. Apresenta preferências por temperaturas nas faixas de 25 e 31 graus, o que seria considerado ideal para o seu cultivo ficaria na faixa entre 28 a 30 graus, segundo o Valente, em 1986. Temperaturas inferiores a 15 graus, elas são consideradas letais para ele, promovendo uma grande mortalidade, que pode ser minimizada no ambiente natural com a sua migração para áreas de menor profundidade, onde eles conseguem se expor parcialmente por fora da água, aumentando assim a sua temperatura corpórea. Ele fica num pH idealmente entre 7 e 8,5. O oxigênio dissolvido para a sua manutenção deve ser maior do que 4 miligramas por litro. Na natureza, a sua dieta é onívora, alimentando-se de organismos zoobentônicos, como os vermes, moluscos, larvas e insetos aquáticos, e alguns vegetais, como algas, plantas aquáticas, folhas tenras, sementes e frutas. A procura do alimento, ela acontece normalmente nas primeiras horas da manhã ou durante o anoitecer. A insuficiência de alimento pode desencadear comportamento de canibalismo, tornando-se um problema para o seu cultivo quando a gente acaba colocando uma alta densidade. A reprodução do Rosenberg, ela é uma reprodução sexuada, a gente tem a fêmea e o macho, a gente consegue ver bem a diferença entre as fêmeas e os machos. A gente vê que ele possui 3 morfotipos de machos, né? Eles apresentam 3 grupos morfologicamente distintos, que foram classificados nesses 3 morfotipos principais, que é o quelo azul, o blue claw, o quelo laranja, o orange claw, e o macho pequeno ou small male. Aqui nessa foto a gente consegue ver bem a diferença entre eles. Os machos que são blue claw, eles atingem grande porte e possuem os quelípodos alongados de coloração azul escura, providas de espinhos longos e robustos, dispostos em ângulos de 60 a 75 graus com a cutícula. Eles chegam a aumentar em até 11% a sua espessura. Esse morfotipo, ele é dominante sobre os demais. Ele acaba sendo muito territorialista. Isola-se com fêmeas em pré-muda por ocasião da cópula e apresenta uma baixa taxa de crescimento. Os machos que são orange claw, ou que têm essa garra laranja, eles podem atingir um tamanho similar aos machos que têm aquela azul, mas apresentam as quelas do segundo par de periópodos mais curtas e com uma coloração laranja esverdeada. São providos de espinhos pequenos e frágeis, formando um ângulo de 30 a 45 graus com a cutícula. Eles são submissos aos machos daquela azul e não possuem esse hábito territorial e apresentam uma alta taxa de crescimento. Os machos pequenos, ou small male, são facilmente identificados por seu pequeno porte. Apresentam os quelípodos do segundo par curtos e translúcidos, com um dedo fixo azulado. Uma mácula vermelha sobre o própodo, na articulação com o seu dedo móvel, e uma banda vermelha na porção distal do corpo. Eles são submissos às demais caixas sociais e não são territorialistas e apresentam uma baixa taxa de crescimento. Esses 3 morfotipos de machos são adultos e estão aptos à cópula. Os machos que são orange claw mostram uma baixa probabilidade copulatória, encontrando-se no estágio de desenvolvimento intermediário ao dos pequenos machos e dos machos blue claw. Os machos pequenos apresentam produção de espermatozoides maturos, mostrando inclusive maior peso gonadal relativo quando comparado com as demais castas. Como estratégia reprodutiva, esses machos empregam-se reduzir o tamanho e a automobilidade para copular furtivamente com as fêmeas que estão sendo protegidas pelos blue claws. Os machos orange claw e blue claw apresentam um peso corpóreo similar
diferindo dos machos pequenos. Por esse motivo, a distribuição das frequências dos peixes dos machos é bimodal, enquanto que das fêmeas é unimodal. Os morfotipos dos machos também podem ser identificados pela razão entre o comprimento do quelípodo maior e o comprimento corporal total, mostrando valores que variam de 0,4 a 0,9 para os machos pequenos, de 0,8 a 1,4 para os de quela laranja e de 1,4 a 2 para os de quela azul. A análise do crescimento relativo do Rosenberg evidenciaram a possibilidade de estabelecimento de uma divisão para os machos, do de quelas laranjas, como aquela laranja robusta, que seria mais forte, e aquela laranja frágil. Essa diferenciação ela é baseada no crescimento do comprimento do próprio quelar em relação ao comprimento do cefalotórax, não sendo, então, uma classificação facilmente observada em trabalhos de campo. Essa ocorrência da grande interação hierárquica entre essas castas sociais e a remoção seletiva dos animais de maior porte, sendo os blue claw e os orange claw, nos viveiros de engorda, tem propiciado que os machos pequenos tenham um crescimento mais rápido, diferenciando-se dos machos de quela azul e de quela laranja, aumentando substancialmente, assim, a biomassa final por ocasião da despesca. A interação entre essas castas sociais e o estabelecimento dessa hierarquia de dominância propicia certa constância entre os morfotipos dos machos, verificando-se comumente uma proporção de 5 pequenos machos, 4 de pata laranja e 1 de pela azul. No entanto, essa proporção nunca foi observada nos viveiros em campo. Vale ressaltar ainda que a razão entre essas castas é dinâmica, com os machos sofrendo transformações de um morfotipo para o outro e seguindo sempre a ordem irreversível de pequeno macho para aquela laranja para aquela azul. Aqui nessa foto a gente consegue ver mais ampliado os espinhos e o macho de quela azul. Nessa foto a gente consegue ver o macho de quela laranja, dá para ver que os espinhos eles são bem menores e bem mais frágeis e que o tamanho do animal ele acaba sendo bem menor. E aqui nós temos o pequeno macho, né? A gente vê que essa quela dele ela é mais transparente, ela não possui espinhos e o tamanho dele é significativamente menor do que os outros. Quando a gente vai falar sobre a diferenciação entre machos e fêmeas, a gente consegue ver que os machos eles têm essa quela mais robusta, as fêmeas ela tem essa parte mais alongada. Mas quando a gente vai falar da caracterização sexual, a gente vê que a diferenciação entre os sexos do Rosenberg é facilmente conseguida pela observação morfológica do endopodito do segundo par de pleópodos. Nos machos, a gente vê que ela apresenta duas estruturas, 2 apêndices, sendo o de maior tamanho denominado apêndice masculino e o de menor tamanho chamado de apêndice interno. As fêmeas, por sua vez, possuem somente o apêndice interno nesse endopodito pleural. Nos exemplares mais jovens, a identificação sexual é dificultada pelo fato dessas estruturas não estarem completamente formadas. No entanto, a constatação dessa protuberância nessa região mediana ventral, do primeiro somito, dos jovens, evidencia o sexo masculino. Nessa foto, a gente consegue ver no desenho, né? O apêndice masculino e o apêndice interno no macho, e na fêmea ele só tem o apêndice interno. A gente tem esse desenho esquemático dessa caracterização de diferenciação sexual, e do lado apresenta uma foto onde a gente consegue ver, né, numa foto do microscópio, o apêndice masculino. A gente vê que ele é um túbulo transparente. Aqui nessa foto é para a gente ver esses animais, eles são do mesmo tanque. A gente consegue ver que a gente tem diversos morfotipos, a gente tem o blue claw, a gente tem o daquela laranja, a gente tem os machos pequenos, e a gente consegue ver que por essa dominância e por essa hierarquia de castas, a gente tem todas elas presentes dentro de um mesmo tanque. Reprodução e lavericultura, esse ciclo de vida e reprodução, né? A família Palemolídea, ela compreende numerosas espécies de camarões bentônicos que habitam as regiões marinhas e estuarinas de água doce. As suas espécies, como o Rosenberg, eles necessitam de águas com maior concentração salina para completar o seu desenvolvimento larval. Diferente das espécies marinhas, essas dos ciclos, elas são caracterizadas por possuírem ovos de maior tamanho e em menor número, indicando um desenvolvimento do tipo abreviado.
Na natureza, o Rosenberg habita rios, lagos e reservatórios que se comunicam com águas salobras, onde o desenvolvimento larval se completa. Durante a época reprodutiva, as fêmeas ovígeras migram para regiões estuarinas, onde ocorre a incubação dos ovos. Após a fase larval, as pós-larvas e primeiros estágios juvenis apresentam uma baixa tolerância à salinidade, migrando para a água doce. Nessa ocasião, os jovens podem chegar a transpor barreiras de até 3 metros de altura, ocultando-se em fendas e vegetações submersas. As grandes variações térmicas e salinas registradas nas regiões estuarinas desencadeiam um estresse metabólico nos indivíduos juvenis de Rosenberg, sendo então um precursor do comportamento migratório. Além disso, vale destacar a maior taxa de crescimento de exemplares de Rosenberg mantidos em água doce ou água de baixa salinidade, quando comparados com os que são mantidos em salinidades próximas ao ponto isosmótico. Então, a gente vê que no começo, os adultos que estão vivendo em água doce, mas aí as fêmeas elas acabam migrando, né, como a gente vê nesse número 2, em direção ao mar, onde no 3 as larvas elas acabam sendo eclodidas e nascem e se desenvolvem nessa água que está mais salobra. E enquanto acontece esse estresse dessa água salobra, as pós-larvas elas acabam migrando de volta para o rio. O Rosenberg ele apresenta maior atividade locomotora durante o período noturno, com maior intensidade nas fêmeas. Os machos eles são mais territorialistas, tendendo a permanecer na mesma área, enquanto as fêmeas com as gônadas maduras, elas acabam percorrendo maiores distâncias do que as ovígeras. As análises morfológicas dos estágios de zoé e pós-larva do Rosenberg não possibilitam uma diferenciação sexual. A primeira evidência do dimorfismo sexual do Rosenberg é constatada em animais com comprimento cefalotórico maior que 10 milímetros, quando já é possível observar nos machos o rudimento dos apêndices masculinos. O desenvolvimento gonadal das fêmeas envolve de 15 a 20 dias, contados a partir dos exemplares em estágios imaturos. Podem ser estabelecidos 4 estágios gonadais para as fêmeas do Rosenberg. Aqui nessa foto a gente pode ver que os animais, quando eles estão adultos, eles estão vivendo dentro do rio e que essa maturidade sexual ela leva de 4 a 6 meses. E então ocorre a cópula entre os indivíduos. Entre mais ou menos 24 horas, ela começa o seu estágio inicial dos óvulos, que demora mais ou menos entre 15 e 20 dias. Essa fêmea que ela está ovígera, ela acaba migrando para o estuário para poder ter as larvas dentro desse sistema estuarino, o que leva mais ou menos de 16 a 20 dias para que elas cheguem na etapa de zoé 1 e chegou no estágio de pós-larva, ele acaba sofrendo esse estresse salino por estar no estuário e acaba voltando para o rio. Aqui nessa foto a gente pode ver que os ovos eles estão presos aos pleópodos, né? A gente consegue ver nessas várias fotos de vários ângulos diferentes, elas acabam tendo esse comportamento de levar os ovos dentro da cavidade cefalotorácica. E a gente consegue ver que existem vários estágios, né, desses ovos. A gente vê que eles estão nessa coloração mais alaranjada, né, quando os ovos eles têm cerca de 24 horas de fertilização. Quando eles já começam a passar por uma cor de um laranja mais claro, né, eles já estão com cerca de 5 dias. Quando eles começam a puxar para um tom de marrom, eles já estão com cerca de 12 dias. E quando eles já estão com essa cor de marrom bem escuro, essa aparência desses ovos, eles já estão em uma fertilização de cerca de 15 dias, quando ela já está quase pronta para eclosão. O Rosenberg, ele é uma espécie dioica poligâmica, mostrando evidente dimorfismo sexual após a maturidade sexual. Seu comportamento reprodutivo foi estudado por diversos autores e pode ser dividido em 6 etapas: o pré-copulatório, a muda pré-nupcial, a cópula, a desova, a incubação e a eclosão. Aqui a gente tem o ciclo de produção do Rosenberg, onde eles pegam os reprodutores, as fêmeas já ovígeras, elas são capturadas e levadas, né,
As larvas, então, são obtidas dessas fêmeas quando elas são colocadas nesse ambiente mais salobro. Eles colocam as larvas em tanques para poder tirarem, né, os tanques de desova, que num ambiente que não é natural levam de cerca de 16 a 35 dias. Essas larvas elas são levadas para um sistema de recirculação, levada para os tanques de pós-larva, né, os berçários, e então levadas para os tanques para engorda. O macrobrachium ele passa por essa parte do ovo, zoé, pós-larva. Ele apresenta esse desenvolvimento pós-embrionário do tipo anamórfico irregular ou indireto, incluído em um estágio larval denominado zoé, dotado de maior complexidade morfológica e estrutural do que aquele característico dos camarões peneídeos, que é denominado náupio. Essas zoés elas apresentam óleos compostos, o corpo tagmatizado e a maioria dos apêndices corpóreos já formados, apesar de muitos deles ainda apresentarem funções distintas das que a gente vê na fase adulta. O Rosenberg ele apresenta um desenvolvimento larval constituído por 11 estágios de zoé, que fazem parte integrante do plâncton e possuem um hábito alimentar carnívoro. Durante toda essa fase de zoé, a propulsão é efetuada pelo batimento dos maxilipédes, com a região posterior da larva posicionada para frente e a face ventral voltada para cima. Em seguida, essa larva ela sofre uma nova muda, adquirindo características similares à dos animais já adultos, principalmente no que se refere à morfologia, locomoção e hábito bentônico. Cada estágio larval apresenta uma morfologia externa peculiar, com estruturas que vão se desenvolvendo gradativamente ao decorrer da metamorfose, permitindo assim a sua identificação com uma margem de segurança, até chegar na pele. A alimentação dos estágios larvais, quando a gente vai falar sobre as peles de Rosenberg, primeiramente é utilizado uma alimentação inerte, como creme de ovo, molusco, peixe triturado, farinha de trigo, entre outros, e vivo, como a artêmia. A manutenção dessas pós-larvas diminui a salinidade, porque ela pode estar em grande densidade, para evitar o canibalismo, como eu já falei, e usar, às vezes, um substrato artificial, porque eles têm essa característica territorialista. Na foto, a gente pode ver, apontada por essa seta vermelha, alguns substratos artificiais para aumentar a superfície de contato do tanque. Como eu já falei, eles são animais bentônicos, se vocês conseguirem ver, eles estão aqui na parede do tanque. A gente normalmente trabalha com 2 tipos de berçário, o primeiro berçário com até 0,3 gramas e o segundo berçário com até 1,2 gramas. A diferença entre os 2 berçários é a densidade, que pode variar de 2.000 a 300 indivíduos por metro quadrado. A alimentação com ração comercial ela vai começar a partir do segundo berçário. A engorda ela é dividida em 2 tipos de sistema semi-intensivo contínuo e sistema semi-intensivo intermitente. Na engorda, a gente pode ter uma necessidade de estocagem de 5 a 18 camarões por metro quadrado, com uma separação por tamanho, um controle geral da qualidade da água, sendo oxigênio, pH, temperatura, qualidade, dureza, etc. O comportamento desse animal ele é um comportamento mais agressivo, especialmente em camarões maiores. Com o seu crescimento, a gente vê que se acentua a agressividade, seu comportamento canibal. Idealmente, recomenda-se a manutenção de um único animal adulto em um tanque dedicado. Com a identificação dessas castas, desses animais, eles acabam tendo essa briga quando existem mais animais de uma casta dentro de um pequeno espaço confinado. Nessas fotos a gente tem alguns desenhos de estudos comportamentais desse comportamento agressivo e territorialista, onde os animais acabam se atacando. Nessas fotos, a gente vê que aqui foi um trabalho que a gente acabou realizando de comportamento do Rosenberg, onde nós colocamos, às vezes, 3 animais da casta daquela azul, onde a gente viu que eles tinham um comportamento totalmente agressivo,
onde a gente acabava vendo brigas e canibalismos, onde a gente chegava, às vezes, para avaliar o tanque e todos os apêndices, cleópodos, periópodos tinham sido comidos, né? Tinham sido destruídos, ao ponto da gente chegar e em 24 horas a gente só encontrar um camarão, sendo que na proposta a gente colocava de 3 a 4 camarões. Isso aconteceu não só quando nós colocamos animais de quela azul, mas quando a gente colocava animais de quela laranja que acabavam se desenvolvendo para aquela azul, e quando a gente colocava 3 pequenos machos, um deles sempre acabava evoluindo para um macho de quela laranja, e ele acabava sendo dominante aos demais. Aqui nas fotos a gente pode ver alguns animais que sofreram canibalismo, nessas fotos mais à esquerda, e na maior foto a gente pode ver um ataque ocorrendo entre dois camarões. O Rosenberg, ele também é muito apreciado pela sua culinária. Rosenberg, ele é muito utilizado na alta gastronomia. Apesar de não ser tão conhecido, né, de quando a gente vai falar sobre camarões, sempre se comenta do Vanamei, o Rosenberg também é usado em alta gastronomia, por ser animal que ele possui uma textura mais leve, semelhante a de uma lagosta, e o seu formato também é mais próximo da lagosta do que o Vanamei. Normalmente a gente associa a ele um sabor suave. Ele é capaz de conquistar paladares mais exigentes, desde que todos os cuidados com a sua espécie sejam feitos. Com essa beleza mais próxima da lagosta, ele acaba sendo muito requisitado. O policultivo. O policultivo, ele baseia-se em um sistema integrado de produção, no qual 2 ou mais espécies aquáticas são criadas no mesmo local. Ele é realizado principalmente para aumentar a produção do cultivo, através da utilização mais eficiente dos recursos ecológicos disponíveis, como as fontes alimentares e o espaço de cultivo. Esse sistema otimiza o uso das instalações e da mão de obra, ampliando a sustentabilidade ambiental e econômica. Esse sistema de policultivo é altamente produtivo e pode ser muito lucrativo, com um baixo impacto ambiental. Pode ser realizado com menores taxas de estocagem de camarões, sem prejuízo nenhum do resultado econômico e melhorando em função da alta taxa de crescimento tanto do camarão e dos menores riscos de doença. Normalmente, é recomendada a utilização de espécies que ocupem níveis tróficos diferentes. A facilidade que essas espécies têm de se adaptar à alimentação, seja um alimento natural ou artificial, diminui o risco de poluição dos corpos de águas naturais. Em muitos casos, essas espécies melhoram a disponibilidade de alimento para outra espécie e assim aumenta a produção do local. O policultivo é uma atividade que vem sendo desenvolvida em diversas regiões do mundo. As primeiras referências encontradas tratam-se de policultivo com camarão de água doce, Rosenberg, com carpas e com tilápias. Normalmente, os policultivos realizados com espécies de rápidos crescimentos e com boa sanitação de mercado são os que têm uma maior popularidade. Hoje em dia, a gente vê, é muito comum a gente encontrar o policultivo utilizando a tilápia ou Rosenberg, porque eles possuem tolerâncias de baixa salinidade, eles possuem uma tolerância similar e eles ocupam níveis tróficos diferentes. Diversos trabalhos têm sido realizados para a utilização do Rosenberg em sistemas de bioflocos. O sistema de bioflocos ele é um sistema superintensivo de cultivo de organismos aquáticos com mínima ou nenhuma renovação de água e que se baseia na formação de agregados microbianos e na ciclagem de nutrientes e compostos presentes na água. A capacidade de remover compostos nitrogenados é o seu principal diferencial. Ele vai acabar aumentando a qualidade de água, aumentando a densidade utilizada e, então, a sua produtividade. Ele diminui essa renovação de água, a descarga de água residual e o impacto ambiental e a sua disseminação de doenças. Quando a gente compara a criação do Rosenberg com a cassinicultura marinha,
O cultivo de camarões de água doce é considerado menos impactante ao meio ambiente. Contudo, essa atividade ainda causa preocupações com a sua descarga de efluentes em corpos d'água natural e com o possível escape de espécies produzidas para o meio ambiente, principalmente quando essas espécies são exóticas ao ecossistema natural, como o Rosenberg, que é uma espécie natural asiática. Atualmente têm sido desenvolvidos sistemas fechados de criação, chamados sistemas de bioflocos, que vão prevenir esses escapes desses organismos e que vão estimular a ciclagem dos nutrientes na própria água de cultivo, permitindo, assim, uma produção dessas espécies de água doce nesses sistemas, para preencher lacunas nas informações dessa modalidade de criação. Para isso que a gente tem esses diversos trabalhos. Trabalho com a avaliação dessas diferentes densidades do Rosenberg, para a gente saber qual seria a densidade utilizada dentro desse sistema, que foi o primeiro passo para ser determinado. Esse trabalho foi feito por Negrini em 2018, que ela avaliou o efeito da densidade de estocagem no desempenho técnico de juvenis do camarão de água doce Macrobrachium Rosenberg, que é a principal espécie de camarão de água doce cultivada mundialmente. Esse trabalho ele foi desenvolvido em um sistema superintensivo de bioflocos, onde eles utilizaram densidade de estocagem de 50, 100, 150, 200 e 250 indivíduos por metro quadrado durante 60 dias. A biomassa total, ao final do experimento, ela foi significativamente maior com o uso da maior densidade populacional de 250 indivíduos por metro quadrado. No entanto, camarões estocados na densidade de 50 indivíduos por metro quadrado apresentaram uma sobrevivência significativamente maior, cerca de 73%, e valores significativamente menores para a conversão alimentar, sendo de 1,28. As diferentes densidades populacionais avaliadas, elas acabaram não afetando o peso e o comprimento final do camarão. Então, a densidade recomendada para a criação do Rosenberg em sistemas de bioflocos é de 50 indivíduos por metro quadrado. Foi visto, então, os aspectos nutricionais do bioflocos para o Rosenberg. Esse fornecimento de alimento ele é tão importante quanto a densidade, porque pode ser um fator limitante. Nesse contexto, Ballester e colaboradores, em 2018, avaliaram o efeito da suplementação vitamínica e de minerais em dietas para o Rosenberg, criados em sistema de bioflocos. Foi visto, então, que não tem a necessidade de complementar não tem essa necessidade de complementar quando eles estão sendo criados em sistemas de bioflocos. Ainda foi comparado duas formas de criação, o RAS e o bioflocos. Ballester e colaboradores, em 2017, realizaram um comparativo entre esses dois sistemas de criação para o Rosenberg, sendo um com um sistema de recirculação de água com biofiltro, o RAS, e outro com o uso de bioflocos. Nesse estudo, foi visto que o oxigênio dissolvido, a temperatura e o pH não tiveram diferenças significativas. Então, essas variáveis de qualidade de água permaneceram dentro do intervalo adequado para a produção da espécie. Ao final do experimento, quando foi avaliada a sobrevivência, taxa de crescimento específico, ganho de peso e taxa de conversão alimentar, diferenças foram encontradas apenas na taxa de conversão alimentar, com melhores valores sendo encontrados para o tratamento de RAS em relação a bioflocos. Os micro-organismos presentes nos tratamentos de RAS e de BFT também foram avaliados, e as densidades de rotíferos, amebas e bactérias totais foram maiores nos tratamentos de bioflocos, embora os mesmos organismos tenham sido encontrados nos tratamentos utilizados de RAS. Então, o bioflocos, como resultado desses experimentos para a produção de Rosenberg em sistemas de BFT, demonstram que sim, a gente pode, existe essa possibilidade de produzir esses camarões em sistemas superintensivos com bioflocos, só que as densidades de cultivo elas não podem ser tão altas quanto aquelas usadas para camarões marinhos. Entretanto, ainda são necessárias avaliações econômicas criteriosas para determinar a viabilidade desse tipo de cultivo. Aqui nessa foto a gente tem um sistema de bioflocos e na outra foto a gente tem um indivíduo do Rosenberg.
Nessa outra foto, a gente tem a comparação do Rosenberg sendo criado em água clara, né? Esse animal que ele está um pouco mais clarinho, e esse animal um pouco mais escuro que está sendo que foi cultivado em bioflux. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada.